A manhã começava tranquila na cidade. O brilho suave do sol banhava os telhados, iluminando as ruas estreitas de pedra que ecoavam passos lentos e determinados de moradores em direção à sinagoga. Era sábado, o dia de descanso sagrado para os judeus. E as famílias se preparavam com reverência para ouvir a leitura da Torá, refletir, orar e, acima de tudo, cumprir o que a tradição ordenava. A sinagoga era o coração espiritual da comunidade. E naquela manhã, ela estava mais cheia que o habitual. O motivo? A presença de um mestre diferente, um rabi que começava a ser falado em todos os cantos da Judéia, Jesus de Nazaré. Alguns diziam que ele era profeta, outros que era o próprio Messias. Para muitos era só mais um agitador, alguém que desafiava os costumes. Mas ninguém conseguia ficar indiferente. Aonde Jesus ia, multidões o seguiam. E mesmo que os líderes religiosos tentassem desacreditá-lo, os milagres que ele fazia e as palavras que falava mexiam com o povo. Naquela manhã, Jesus se levantou para ensinar. O ambiente ficou em silêncio. Os olhos se voltaram para ele. Seu jeito era simples, mas sua autoridade era impressionante. Ele falava como quem conhecia o coração de Deus, como quem não apenas lia a lei, mas a cumpria com amor e verdade. Entre os presentes, escondida entre as colunas laterais da sinagoga, estava ela, uma mulher curvada, uma figura quase esquecida. Seus passos eram lentos, doloridos. Suas mãos calejadas seguravam o bastão com firmeza, ajudando a sustentar o corpo, que insistia em olhar apenas para o chão. Ela não via o céu fazia muito tempo. Há 18 anos, ela carregava aquela dor, aquela prisão invisível que a impedia de se levantar. Não era apenas uma doença física. O texto bíblico é claro. Ela estava dominada por um espírito de enfermidade. Era como se algo maior a prendesse, algo espiritual, profundo, que a mantinha presa, limitada, diminuída. Era uma prisão invisível que ninguém via, mas que ela sentia todos os dias ao acordar. Mesmo assim, ela estava ali. Ela poderia ter desistido de ir. Afinal, com certeza já tinha ouvido comentários. Por que essa mulher continua vindo? Que pecado ela cometeu para estar assim? Deus já não respondeu. Mas ela ia, com dor, com dificuldade, mas com fé. Talvez não uma fé barulhenta, mas uma fé silenciosa, persistente. A fé de quem não desiste, mesmo quando não entende. E naquela manhã, Jesus a viu. Jesus a viu. No meio da multidão, entre tantos rostos, ele enxergou uma dor que não se dizia com palavras. Uma história que o corpo contava sem precisar de voz. Não era apenas uma mulher encurvada. Era uma filha de Abraão, marcada pela opressão, esquecida pelos homens, mas vista pelo Salvador. A cena parou no tempo. Os olhos de Jesus se fixaram nela. Havia compaixão em seu olhar. Havia poder. Havia decisão. E, sem hesitar, ele a chamou ao centro. "Mulher, vem aqui!" Os murmúrios começaram. Por que Jesus estava chamando ela? Por que expô-la? Por que fazer isso no sábado, bem diante dos líderes religiosos? Mas Jesus não estava preocupado com convenções. Ele não a chamava para envergonhá-la. Ele a chamava para libertá-la. Ela ouviu a voz, a mesma voz que acalmava tempestades, que chamava mortos à vida, agora a chamava. E mesmo com o corpo curvado, ela foi. Cada passo era um esforço. Talvez sentisse vergonha, talvez o medo de ser julgada, mas ela foi. Porque quando Jesus chama, algo dentro da gente desperta. Ela parou diante dele, pequena diante do Mestre, curvada diante da luz. E então ele disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Ele não a interrogou sobre sua fé, não pediu explicações, não exigiu méritos, apenas declarou: "Estás livre." E então ele a tocou. Naquele momento, algo invisível se rompeu, como se grilhões caíssem ao chão, como se uma
muralha desabasse por dentro. A opressão cessou, a coluna se endireitou. Os olhos que por 18 anos viam apenas o pó do chão, agora contemplavam o céu. Ela viu o rosto de Jesus e ela louvou a Deus. Foi um louvor espontâneo, de dentro para fora. Não era ensaiado, era o louvor de quem foi reerguido pelo toque divino. A sinagoga parou. Uns choravam, outros murmuravam. Então, a oposição se manifestou. O chefe da sinagoga, indignado, se levantou e disse: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Ele não falou diretamente com Jesus. Ele falou ao povo, uma tentativa de preservar sua autoridade, de defender a ordem. Mas Jesus não se calou. O Rabi da Graça, o Senhor da Cura, o dono do sábado, respondeu: Hipócritas, qual de vocês não solta no sábado o seu boi ou jumento do curral para dar-lhe água? E esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser libertada justamente no sábado? As palavras de Jesus ecoaram como trovões em meio ao silêncio. O ambiente, antes tomado pela rotina religiosa, agora era palco de um confronto entre a graça e a religiosidade, entre a compaixão e a rigidez, entre o coração de Deus e o orgulho dos homens. O chefe da sinagoga, que esperava aplausos por sua defesa do sábado, ficou sem resposta. Os fariseus ao redor se entreolharam constrangidos. Não havia argumento contra a lógica do amor. A multidão, por sua vez, se alegrava com todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Mas a maior alegria era dela, a mulher, aquela que ninguém conhecia pelo nome, aquela que por anos foi símbolo de vergonha, agora era testemunha viva do poder restaurador de Deus. Seus olhos brilhavam, suas mãos, outrora ocupadas com o bastão, agora se erguiam em adoração. Seu corpo, que se escondia, agora caminhava de cabeça erguida. Mas mais do que a cura do corpo, ela experimentara a libertação da alma. E o que muitos não viam era o que se passava dentro dela. Por anos, ela acreditou que aquilo seria para sempre, que viver curvada era seu destino. Talvez tenha feito orações silenciosas pedindo libertação, mas com o passar do tempo, se acostumou à dor. Já não sonhava mais com a cura. Só queria sobreviver, só queria suportar. Mas Jesus mudou tudo sem ela pedir. Porque o amor de Cristo não espera uma performance perfeita para agir. Ele vê, ele chama, ele toca, ele liberta. Essa história não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Quantos hoje vivem curvados, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente? Curvados pela culpa, pela rejeição, pelas feridas da infância, pelas palavras que ouviram e nunca conseguiram esquecer, pelas decepções, pelos fracassos, pelas perdas. Gente que já não consegue olhar para o alto, que vive olhando para baixo, para o chão, para a poeira. Gente que até vai à sinagoga, que frequenta cultos, que tenta manter a fé, mas por dentro sente que está aprisionado. A boa notícia é que Jesus ainda está na sinagoga. Ele ainda entra nos lugares comuns e transforma vidas. Ele ainda vê o invisível, ainda chama os esquecidos, ainda toca os intocáveis, ainda liberta os oprimidos. Talvez você pense que está longe demais, tempo demais, curvado demais. Mas não está, porque quando Jesus está no ambiente, ninguém fica esquecido. Imagine a mulher saindo da sinagoga naquele dia. Pela primeira vez em 18 anos, ela caminhava sem dor, sem peso, sem vergonha. Pessoas olhavam para ela admiradas, mas ela nem via. Seus olhos estavam fixos no céu, o lugar que ela passou anos sem conseguir ver. E mais do que isso, seu coração estava em paz, não apenas pela cura do corpo, mas porque ela foi vista, valorizada, chamada, tocada e libertada. E esse é o ciclo da graça de Deus. Ele vê o que ninguém vê. Ele chama quem ninguém chama. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. E ele liberta
não quando você merece, mas quando você menos espera. O toque de Jesus não foi apenas físico, ele tocou a alma dela, quebrou correntes que ninguém via, derrubou muros internos, e isso acontece até hoje. Quantos de nós andamos encurvados emocionalmente, cansados de tentar, cheios de cobranças, presos a padrões, prisioneiros de pensamentos que dizem: você nunca vai mudar, Deus não te ouve mais. Você está assim porque merece, mas Jesus não fala como a religiosidade fala. Ele não exige provas. Ele não diz: você está assim porque pecou. Ele diz: mulher, você está livre. E repare que ele a chama de filha de Abraão. Ele não diz: essa mulher encurvada. Ele devolve identidade. Ele honra a aliança. Ele reconhece valor onde a sociedade via apenas deformidade. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não é a sua dor, não é a sua luta, não é o erro que cometeu, nem o peso que carrega. Você é filho, você é filha, você pertence. A história termina, mas a mensagem continua. Jesus não curou aquela mulher apenas para que ela tivesse uma vida melhor. Ele a curou para que o nome de Deus fosse glorificado e para que todos soubessem que o reino chegou e que a graça é maior do que a religião. Ao curar no sábado, ele não quebrou a lei. Ele revelou o verdadeiro sentido da lei. O sábado foi feito para descanso, e descanso é justamente o que aquela mulher recebeu depois de quase 2 décadas de cansaço. E agora, talvez você esteja ouvindo ou assistindo isso com o coração pesado, curvado, machucado. Talvez ninguém saiba o que você carrega. Talvez você seja como aquela mulher que ainda aparece na sinagoga, mas só Deus sabe como tem sido difícil continuar. Hoje, Jesus te vê, Ele te chama, Ele te toca, Ele quer te levantar. Você não foi esquecido, você não foi rejeitado, você não está longe demais para o amor de Deus. Mesmo que você não consiga se endireitar sozinho, o toque de Jesus te coloca de pé. Mesmo que sua fé esteja pequena, a presença dele é suficiente. Mesmo que você ache que já passou tempo demais, o tempo de Deus é agora. A mulher não foi curada por insistência, foi curada por misericórdia. E essa mesma misericórdia está disponível agora. Não importa há quanto tempo você está encurvado, Jesus ainda entra na sinagoga, ainda chama, ainda toca, ainda cura. E Ele está te chamando agora. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal Hábito de Fé. Aqui, todos os dias, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se levantar, porque ninguém foi criado para viver curvado, mas para caminhar de cabeça erguida na presença do Pai.